Bom dia a todos! É com muita alegria que nós voltamos aqui hoje para mais um momento de oração, de reflexão, em busca de alento nas passagens do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. São passagens magníficas que servem principalmente para esse momento tão difícil em que estamos vivendo, em que nos encontramos. Bom dia, Bruno, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos aqueles que estão chegando, que escolheram estar aqui conosco para mais esse momento de oração e reflexão. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã linda de sexta-feira, em que nós fomos convidados, fomos obrigados, na verdade, a ficar mais quietos, mais isolados, em busca de uma melhoria, em busca de enfrentarmos esse problema com maior resiliência e resignação. Nesse momento, eu peço você que feche os olhos, vá para um lugar confortável, respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Respire fundo, agradecendo mais uma vez por esse momento de reflexão. Pedimos a Jesus, aos nossos anjos guardiães, para que nos proteja, para que nos ampare, para que nos dê força para enfrentarmos mais esse momento de dificuldade, para que possamos sair mais fortes, mais resignados, tirando lições de todas essas adversidades. Respire fundo mais uma vez e agradeça por mais esse momento, por ter acordado com saúde, e pedimos a proteção dos nossos amigos espirituais para que vá em cada hospital e conforte cada doente, cada familiar que se encontra desesperado, para que leve o remédio e o consolo necessário. Agradecemos por todas as bênçãos que nos são ofertadas pela nossa família e imagine um raio de luz entrando no seu corpo e aquietando a sua mente e o seu coração, cessando essa ansiedade, esse desespero, e que nos dê força e amparo no Evangelho, através da oração, através dessa conexão com Deus. Que assim seja. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, Terezinha e Vaneide. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. O Cristo Consolador tem uma passagem do Evangelho de São Mateus que serve perfeitamente para esse momento em que nós estamos vivendo. Bom dia, Marta Miriam, seja muito bem-vinda. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem não está sobrecarregado agora, neste momento? Técnicos de enfermagem trabalhando incansavelmente há mais de um ano para salvar vidas, para salvar pacientes, arriscando as próprias vidas. Médicos buscando tratamento para uma doença que ainda é desconhecida. Pessoas perdendo entes queridos sem meios para lutar. Pessoas desempregadas sem ter perspectiva. Comerciantes sem poder abrir os seus estabelecimentos, mas tendo contas a pagar. Mães tendo que trabalhar e não tendo com quem deixar os seus filhos, porque as creches, as escolas estão fechadas. É desesperador. E se não tivermos uma base muito forte em Deus, uma fé que nos sustenta, é enlouquecedor. Então, por isso que nós devemos buscar a força necessária para enfrentar todas essas adversidades no Evangelho.
O Evangelho contém passagens que sempre nos confortam e sempre nos acalenta, nos orienta a melhor forma de enfrentarmos todos os obstáculos. Bom dia, Nuno, seja muito bem-vindo. Espero que em Portugal esteja mais tranquilo do que está aqui. E nós estamos falando então desse capítulo 6, quando Jesus nos chama, nos convida a ir até a Ele. Aqueles que são convidados são os que estão sobrecarregados. E nós que estamos tão sobrecarregados, nós devemos buscar Jesus para que Ele nos alivie. Quem que não está precisando de alívio agora, nesse momento? Quem que não pensou por um momento, meu Deus, será que isso não vai acabar? Quando terei a minha vida de volta? Às vezes eu paro e fico pensando, gente, quando que eu vou voltar ao normal? Quando que eu vou voltar a trabalhar normalmente? As crianças pensam quando que vão poder voltar à escola, ir a uma academia, encontrar com os amigos, abraçar. Como eu sinto falta de abraçar. Encontrar as pessoas que são próximas, mas que nesse momento estão distantes fisicamente. Quem não está precisando de alívio nesse momento? E Jesus chama os aflitos. Nessa passagem de Mateus, nós encontraremos o alívio. Quando Jesus diz, vinde a mim os que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus mais uma vez nos chama e chama todos aqueles que sofrem pelos mais variados motivos. Cada um tem o seu sofrimento. Você que está aí tem o seu sofrimento íntimo, passa por um problema, por uma dificuldade, às vezes financeira, às vezes um problema de saúde, às vezes tem algum familiar que está sofrendo nesse momento pelo Covid. Bom dia, Lidiane, seja bem-vinda. Bom dia, Dorinha. Então, são tantos os problemas, às vezes um câncer, às vezes outra doença, às vezes um problema financeiro. Cada um tem uma dificuldade diferente. E cada um enfrenta essa dificuldade de forma diferente. Mas ninguém falou que seria fácil a nossa passagem aqui na Terra. Para Jesus não foi fácil, imagina para nós. Estamos em um mundo de provas e expiações, em que somos seres imperfeitos em busca de melhoramento e de evolução. Mas esse melhoramento, essa evolução, infelizmente, depende de provações, depende das dores, porque nós evoluímos através das dores. Se a vida fosse um estado contínuo de felicidade, nós não melhoraríamos, não estaríamos em evolução, não buscaríamos a melhora, essa constante melhora. A dor é fonte de crescimento. Nós não devemos encarar a dor como fonte de sofrimento, porque ela nos faz crescer. Ela é necessária, a dor é necessária para o nosso melhoramento. E eu estou percebendo todas as pessoas que eu conversei e que tiveram o Covid, passaram por essa provação, essa doença, que elas saíram diferentes. É uma doença diferente. E no meu entender, isso se deve principalmente por causa do isolamento. O isolamento que impõe essa doença. Porque o isolamento, mesmo aqueles que não estão internados, às vezes a pessoa fica em isolamento dentro da casa, outras ficam em isolamento dentro de um cômodo da casa, ou muitas vezes as pessoas que estão internadas ficam em isolamento no hospital, sem acompanhantes, porque nós estamos acostumados a ter os acompanhantes durante essa internação, ter esse conforto, ter esse apoio nesse momento tão difícil de alguém cuidando de você, alguém próximo
cuidando de você, dando um apoio moral, dando uma palavra de otimismo. E essa doença, ela trouxe esse isolamento. A pessoa fica isolada num quarto de hospital durante 15, 20 dias, sem o contato físico com as pessoas próximas, porque ela é altamente contagiosa. Então, esse isolamento tem provocado muitas mudanças nas pessoas que passam por essa provação, por essa doença. E eu chamo isso de deserto. Conta a Bíblia que Jesus foi para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites em penitência e oração. Saulo de Tarso, antes da sua conversão no apóstolo Paulo, ele também foi para um deserto e ficou muito tempo lá antes de se tornar esse apóstolo. Ele buscou o seu deserto interior, passou um longo tempo no deserto mesmo, físico, em busca da sua essência, do seu porquê, de se conhecer, de entender melhor os seus pensamentos, o seu íntimo. Claro que é impossível nós nos compararmos a esses missionários, que foi Jesus, que foi Paulo. Mas uma coisa nós temos em comum. Nós temos necessidade, sim, desse isolamento. Quantas vezes é necessário você se isolar? Você ficar só? Você ficar sozinho, pensando, buscando o autoconhecimento? Buscando entender, muitas vezes no momento de raiva, por que você agiu daquela forma? Por que você está passando por tudo que você está passando? E aqui o deserto é no sentido de buscar realmente o nosso íntimo, a nossa essência. Fecharmos, ficarmos isolados. Isolados no sentido de fechados. De buscando o autoconhecimento. Esse autoconhecimento que é verificando em nós quais são as nossas limitações, quais são as nossas frustrações, conhecendo o nosso íntimo, para então desabrocharmos, para então abrirmos para o mundo como Paulo, como Jesus e como tantos outros missionários, que antes precisaram se fechar para depois se abrir, como uma flor. Precisam se fechar, se conhecer, para depois se abrir para o mundo. E esse isolamento, ele faz isso com as pessoas. Ele faz com que as pessoas se conheçam e busquem o porquê, o como. Por que está passando por tudo aquilo? Será que eu estou agindo da forma certa? Como que eu estou levando a minha vida? São várias reflexões que são feitas e que eu tenho reparado que são comuns a todas as pessoas que passam por isso. Então, muitas vezes, esse isolamento, ele vem externo, é um acontecimento externo, ele é obrigatório, não foi voluntário, mas foi necessário para que a pessoa desse uma sacudida, entendesse e buscasse se conhecer, buscar quais são as necessidades. Bom dia, Estela, seja bem-vinda. Buscando qual é a importância da nossa vida, o que é essencial, o que é importante, o que nós precisamos, qual o motivo de nós estarmos aqui. Buscando tudo isso. Essa é a essência desse deserto. Ela é fecunda, ela dá muitos frutos, mas ela é dolorosa. Ela é muito dolorosa, porque antes de desabrocharmos esse fechamento, ele é doloroso, porque nós somos confrontados com o que há de pior em nós. Nós somos confrontados com as feras que se encontram dentro de nós. E nós estamos vivendo um período de quaresma. A quaresma para os católicos é tempo de penitência. Mas no meu entendimento, a penitência ela tem que ser muito mais ampla do que não comer uma carne, do que não tomar um refrigerante durante um certo período de tempo.
A penitência, nesse sentido, ela é muito simples. Você abre mão de algo material e pronto, está quite. No meu entendimento, nós somos chamados à penitência o tempo todo. Nós somos convidados a rever as nossas atitudes e os nossos gestos. Isso é penitência. Nós somos chamados a repensar a forma como conduzimos e como levamos a nossa vida. E nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo há um ano essa penitência. Nós estamos sendo convidados reiteradamente a rever as nossas atitudes e a forma como levamos a nossa vida. Será que essa é a forma que nós devemos levar a nossa vida? Cada um faz essa reflexão, busca esse autoconhecimento, busca refletir o que precisamos mudar e como nós mudaremos. O que precisamos mudar? O que mudar? Só você sabe. Só você sabe. Só eu sei o que eu preciso mudar. E isso vai ser descoberto através desse deserto. De você parar, de você refletir, de você buscar no seu íntimo os seus defeitos. Porque são muitos defeitos, muitas limitações, e você vai na sua ferida. Por isso que é doloroso, porque você vai verificar em você o que realmente está errado. E depois de buscar o que mudar, você vai buscar como mudar. Marta, realmente são momentos muito difíceis. Cada um tem uma pessoa conhecida que passou por um momento muito difícil. E eu compartilho desse sentimento e mando vibrações positivas para que todos melhorem. E que você, tendo conhecimento da doutrina espírita que é tão consoladora e que nos conforta, que leve esse alívio para aquelas pessoas que não conhecem, tá? Então, essas pessoas que estão nos hospitais, como a Marta Miriam contou, elas têm a necessidade de buscar essa reflexão, elas são convidadas a buscar esse deserto interior, a buscar dentro de si o que mudar e como mudar. Mas a gente fica pensando, como que nós fazemos isso? Isso é tão difícil? Porque essas perguntas são simples. O que mudar e como mudar? Mas não são fáceis. De forma nenhuma são fáceis. Porque essa pandemia tem uma razão de ser. Tem um porquê. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso durante a nossa passagem aqui na Terra. Tudo tem uma razão de ser. A lei de ação e reação. Muitas vezes nós buscamos o que nos acontece com os nossos atos, com as nossas atitudes. Mas Jesus nos convida os sobrecarregados e promete o alívio. Jesus não promete a cura em nenhum momento, mas ele promete o alívio. O alívio àqueles que vêm até ele, aqueles que vão em busca desse alívio. E esse alívio, ele nos orienta que conseguimos através do Evangelho. Como que nós vamos até Jesus? Através da oração, da conexão com Deus, através da lei de amor que Jesus tanto nos pregou, através da caridade, do amor ao próximo em toda a sua amplitude. E o amor ao próximo, ele engloba o amor a nós mesmos, porque eu não tenho como eu amar o próximo sem me amar, eu só dou o que eu tenho. Então, primeiro nós precisamos fazer essa reflexão, buscar o nosso deserto, esse deserto interior, fazendo uma reflexão dolorosa, mas necessária, do que nós precisamos, como nós vamos agir, quais as atitudes que precisam ser modificadas, quais os atos, quais os comportamentos que eu preciso mudar. Será que eu preciso perdoar alguém? Essa raiva, esse ressentimento está me remoendo? Está me matando? Porque sentimento causa doença.
sentimento ruim, a raiva, o rancor, tudo causa câncer, causa doença psicológica, psiquiátrica. Será que eu preciso rever? Será que eu preciso perdoar um irmão? Será que eu preciso ser mais tolerante com as outras pessoas? Será que eu preciso ser mais condescendente? Mais prudente? Mais respeitoso com aqueles que não concordam com o meu posicionamento? Tantas vezes nós somos tão intolerantes em diversos aspectos nas redes sociais, nós somos intolerantes com aqueles que discordam do nosso posicionamento, nós somos extremamente intolerantes dentro das nossas casas, mães com filhos, filhos com os pais, porque nós somos diferentes. Nós não entendemos que cada um tem a sua individualidade, tem a sua particularidade. Nós somos diferentes em todos os aspectos e nós não respeitamos isso. Nós queremos que o outro seja como nós. E cada um está num momento, num estado evolutivo diferente, num estágio diferente de evolução. E nós, como estudiosos da doutrina espírita, essa doutrina que é o Consolador prometido, que ela nos conforta, que ela nos orienta e que ela nos faz sermos mais fortes e mais resilientes. Porque a nós foi dado conhecimento. Então, a nós será mais cobrado uma mudança, a busca desse deserto e a consequente mudança de comportamento através da oração, porque a oração nos dá força, a oração nos alivia o nosso coração sentido, doído, porque nós estamos sofrendo, angustiados, muitas vezes desesperados. E nesse momento de desespero, a oração é o que nos conforta. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a vida daquele parente, daquela pessoa próxima que está sofrendo nas mãos de Deus. Peça força para aliviar esse sofrimento. Jesus não promete a cura, mas garante o alívio. O alívio àqueles que sofrem, mas àqueles que agem, que buscam melhorar, que buscam o amor ao próximo, seguir os seus ensinamentos de amor, de caridade, de respeito, de fraternidade, que foi o que ele fez durante a sua breve passagem aqui na Terra. Curar, pregar o Evangelho e cumprir fielmente a lei de amor e de caridade em toda a sua amplitude. Então, nesse momento de reflexão que essa pandemia nos trouxe, amparados nessa passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus nos convida, ele diz: "Vinde a mim todos aqueles que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Então, com Jesus, esses momentos difíceis ficam mais leves, ficam mais fáceis. Então, eu convido você nesse momento de reflexão, nessa manhã linda em que nos foi convidado, Jesus nos faz esse convite. Eu peço a você que pare, que busque como Jesus, como Paulo, esse deserto interior. Busque se autoconhecer, busque lá no seu íntimo. Claro que de forma vai ser doloroso, mas você busque quais as suas limitações, quais as suas incertezas, quais as frustrações, quais as suas atitudes que você precisa melhorar, o que você precisa mudar. Bom dia, Betinho, seja muito bem-vindo, que alegria ver você aqui. Busque o seu deserto. Tire um momento para você parar, para você refletir, para você buscar dentro de si o que esse momento tem para te ensinar. Cada um tira uma lição diferente, de acordo com
as dores com os momentos em que estão vivendo. E a segunda questão, que também não é fácil, mas que vai ser necessária nesse momento que você estiver buscando o seu deserto interior, como você fará isso? Será que vão ser através da sua mudança de atitude? Como você fará isso? Você vai mudar a partir de agora? Ser mais respeitoso dentro de casa? Cuidar daquele que precisa? Ouvir aquele que precisa de um conselho? Se calar naquele momento em que também é necessário se calar, porque muitas vezes o que nós precisamos é nos calarmos, é ficarmos calados, não revidarmos. Então eu te convido, nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, pare, converse com Deus, estabeleça essa conexão com Jesus, com os espíritos superiores, com os seus anjos guardiães que sempre te acompanham, e se abra para ouvi-los. Toque naquela ferida e escute o que é preciso mudar. Cada um de nós precisa mudar e essa mudança tem que ser constante, tem que ser gradativa, mas constante. E pode começar agora, nesse momento. Então agradeço mais uma vez pela oportunidade, por você ter escolhido estar aqui conosco. Enquanto poderia fazer diversas outras coisas, você escolheu estar aqui. Então, meu muito obrigada. E mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade, a Jesus, aos espíritos protetores que nos intuíram nesse momento, para levar até você o que você precisa, para que toque o seu coração e que você seja, a partir de agora, uma pessoa melhor. Eu peço, Senhor, que nos ajude a encontrarmos o nosso deserto interior e buscarmos lá no íntimo aquilo que precisamos mudar e encontrarmos a forma de mudar tudo isso. Mudarmos as nossas atitudes, sermos mais tolerantes, mais fraternos, mais amorosos, mais carinhosos, mais respeitosos com todas as pessoas e entender que cada um tem a sua individualidade, as suas particularidades e que cada um está em um momento evolutivo diferente, diferente do meu, diferente do seu. Pedimos a proteção para todos aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que sofrem em busca de leito, em busca de UTI, em busca de medicamento, em busca de recursos médicos. Pedimos a proteção e que essa energia maravilhosa que emana agora, que sai daqui e vai direto para sua casa, que ela se irradie por toda a vizinhança, por toda a cidade, por toda a humanidade, por todo o nosso planeta, que clama por mudança, clama por amor ao próximo. Que assim seja. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um de vocês.